Eles eram 8 filhos. 5 homens, não, 6 homens e 2 mulheres. Era o Adilindo, vivo, eu falo os vivos, né? Adilindo, Lauro, Luiz, Joel, Zé Maria e Djalma. 6 homens. 6 homens, 5 ingressaram na política. Todos eles. Todos 6. O Djalma foi prefeito de Monte Bravo, o Zé Maria foi prefeito de Matões, o Luiz foi prefeito de Parnarama, o Lauro foi deputado, o Joel foi deputado. O Adilindo nunca entrou em política, ele nunca quis negócio. Ele entrava em política para ajudar os outros, mas ele mesmo nunca entrou, nunca se candidatou a nada. 5 foram políticos. 5 foram políticos. 5. A história Barbosa começou com Lauro Barbosa, meu saudoso pai, tio e pai. Lauro Barbosa, ele entrou na política de Matões na década de 40, por aí. Na política de Matões, conseguiu derribar os velhos caciques da política da época de Matões, que era Doze Brito, Joca Moraes, Albuíno. Eu não me lembro do nome dos outros, que eu era criança. Nessa época eu ouvia só o papai falando. E ele entrou na política de Matões, conseguiu se eleger prefeito de Matões e, com o tempo, não sei com quantos se foi no primeiro mandato, se ele fez o segundo mandato lá em Matões, eu não me recordo agora. Eu sei que ele quis fazer a transferência da sede do município aqui para a beira do rio Parnaíba. E com o auxílio de um irmão que ele tinha, muito inteligente, muito culto, chamado Joel Barbosa, ele conseguiu crescer politicamente no Maranhão. E os políticos antigos de Matões se reuniram, foram a São Luís pedir ao governador da época, se eu não me lembro, não sei se era, eu acho que era o Eugênio Barros. Eu acho que era, não tenho certeza. E Eugênio Barros atendeu o pedido dos antigos políticos de Matões, políticos da época do meu pai, que o papai poderia, se ele dava um município novo, que ele procurasse o nome, que ele dava uma cidade nova, à beira do Parnaíba, do jeito que o papai queria. E esse nome foi o Joel Barbosa que fez esse nome, Parnarama. É coisa do Dr. Joel, ele foi quem fez juntou essas palavras. Parnarama, cidade, terra às margens do rio. E papai, papai morava na Castelândia, ele trabalhou, comprou uma terra de frente ao Mestre, ele comprou na Castelândia, e morava lá, tinha comércio lá, tudo. E de lá foi que ele veio e se mudou para Parnarama, quando ele fundou a cidade. Ele se mudou para Parnarama, mandou fazer a prefeitura, o posto de puericultura, que é esse bem aqui, que ele muito depois, a prefeitura, mandou fazer o mercado público e a cadeia municipal. Eram as 3 primeiras edificações do município. Joel Barbosa, ele foi, primeira coisa, ele foi tanta coisa que ele foi padre
durante 8 anos, né? Foi padre e foi o pároco da igreja São Benedito, de Caxias, durante 8 anos. Aí ele largou a batina, foi embora para o Rio de Janeiro. Lá ele fez direito, se formou em direito, e entrou na política da época do nazismo. E ele entrou no Partido Verde, que é o partido nazista do Brasil na época. Por causa disso, quando Getúlio Vargas, o presidente Getúlio Vargas deu um golpe de Estado, ele foi para a cadeia, prenderam ele. Passou 1 ano preso, lá no Rio de Janeiro, porque ele era camisa verde chamado, que eram os nazistas. Aí derribaram o nazismo, coitado. Aí ele acabou o nazismo, acabou tudo, aí soltaram ele. Então, aí o Joel começou a política dele no Rio de Janeiro, o negócio de nazismo. Aí eles vieram para cá, o papai entrou na política de Matões, influenciado por ele. Ele era o cabeça de tudo, ele era um cara super inteligente, doutor Joel, muito inteligente. E conseguiram tomar o município de Matões, dos políticos antigos de lá. Se elegeu a prefeito, quis transferir para cá, como eu já contei. E foi um cidadão que hoje eu tenho muita pena, porque ele hoje não é um homem lembrado em Parnarama. Doutor Joel Barbosa não tem nada no nome de Joel Barbosa em Parnarama. E ele foi um dos precursores dessa cidade, né? Foi o primeiro deputado estadual de Parnarama, foi ele. Foi o primeiro deputado federal de Parnarama, foi ele. E foi ministro de Estado. Foi ministro. Ele foi ministro da Casa Civil, foi ministro de Agricultura. Ele foi um político muito forte em São Luís do Maranhão, na década de 60, muito forte. Porque o Djalma também foi prefeito de Buritibrava, né? O Djalma. O Zé Maria Barbosa foi prefeito de Matões. Eles tiveram uma época no auge, a família Barbosa tem uma época no auge, que o Lauro Barbosa era deputado estadual, o Joel Barbosa era deputado federal, o Luiz Barbosa era prefeito de Parnarama, o Djalma Barbosa era prefeito de Buritibrava e o Zé Maria Barbosa prefeito de Matões. Eles eram fortes. Um deputado estadual, um deputado federal e 3 prefeitos. Eles tinham uma influência muito grande naquela época. Quando eu digo que essa família brilhou muito, quando em 1965, Newton Belo, grande amigo de seu Lauro, o governador Newton Belo, divergiu do grupo vitorinista. Então o grupo vitorinista rachou. Desculpe. Então teria que ter 2 candidatos a governador rachando o grupo. O candidato de preferência de Vitorino Freire foi o jovem capitão de fragata da Marinha Brasileira, nascido na cidade de Codó, no Maranhão, Renato Archer Baima da Silva. Esse era o candidato de preferência do senador Vitorino Freire. Mas o governador Newton Belo não aceitou, não queria. Uma certa noite no palácio, já lá pelas madrugadas, teve um candidato de conciliação. O candidato de conciliação, nessa noite, ficou em torno do deputado federal Joel Barbosa Ribeiro. Por isso é que eles chegaram perto de seguir de governar o Maranhão. Batido o martelo de madrugada, Dr. Joel foi dormir como candidato a governador do Maranhão. Todo feliz, de manhã tomou café, vestiu o paletó, foi ao palácio. Quando ele chegou no palácio de manhã, tinha mudado tudo. Na saída dele,
conspiraram. Houve uma conspiração, uma briga lá, entre as lideranças que ficaram, aproveitaram a saída dele para divergir, e quando eles chegaram, para divergir e conspirar, quando ele chegou de manhã, já tinha um quadro, já seria o seguinte: o candidato a governador do Newton Belo, do governador Newton Belo, estava escolhido. O ex-prefeito de São Luís, Antônio Eusébio da Costa Rodrigues. Antônio Eusébio, inclusive eu conheci pessoalmente depois, muitos anos depois. Antônio Eusébio da Costa Rodrigues foi o candidato do governador Newton Belo e continuou o candidato do Vitorino Freire, o jovem Renato Archer, como eu falei ainda há pouco. Como o grupo do governo rachou, um jovem poeta, escritor, jornalista, reuniu um grupo de poetas e intelectuais no Maranhão e ganhou o apoio da chamada oposições coligadas, os partidos de oposição. Ele coligou todos em torno dele e ganhou a eleição para governador do Maranhão no dia 3 de outubro de 1965, o senhor José Sarney. Aí eu quero justificar. O objetivo não é dizer que o Sarney foi governador, o objetivo é dizer que o senhor Joel andou perto de ser candidato, de ser governador do Maranhão, o doutor Joel Barbosa Ribeiro. É para dizer o que aconteceu com a família Barbosa Ribeiro, que brilhou, onde ela chegou, onde ela brilhou tanto. Quando foi no mesmo ano, em 65, começou a desmoronar, porque com a eleição de Sarney, seu Lauro Barbosa começou a perder o prestígio estadual, porque o seu Lauro Barbosa apoiou o Renato Archer, até rompeu com o próprio amigo governador e ficou com o Vitorino Freire apoiando o Renato Archer. Como eles perderam, o governo perdeu a eleição para o Sarney, seu Lauro ficou desprotegido na área estadual. Ficou desprotegido. E aqui, seu Lauro, no mesmo dia, 3 de outubro de 1965, perdeu a eleição para o senhor Francisco de Melo Lima, o senhor Marrocos, que é o pai da Denildes. O que importa é que seu Lauro Barbosa perdeu a eleição também no âmbito municipal, perdeu no âmbito estadual e começou a decadência política da família Barbosa Ribeiro. Depois que chegou a Revolução, que foi uma ditadura, mas chamada de Revolução, que não houve revolução. Revolução é quando há uma guerra, uma coisa. Não houve guerra, não houve briga, não houve nada. Foi uma tomada de poder, os militares tomaram, foi um golpe de Estado. Tomaram, aí modificaram totalmente o cenário político. As mulheres, a dona Almerita Cardoso, que foi a primeira professora diplomada, formada, de Parnarama, foi dona Almerita Cardoso. E a minha mãe Zezé, que era professora, formada, mas nunca exerceu. Nunca exerceu a profissão de professora. Era somente a dona de casa. Era, como se diz, era o braço forte do Lauro Barbosa, na casa. Era ela, era quem recebia os políticos, que sabia preparar tudo para receber governador, deputado, senador, que a casa aqui, na época, sempre na época da política, estava cheia de políticos. Né? Vinha governador para cá, vinha senador, vinha candidato de todo jeito. E minha mãe é que era a figura da casa aí, que preparava tudo para recepcioná-los. O senhor vê como a importância da família Barbosa para o município? Eu vejo como hoje ela está, ninguém nem fala. Fala mais, não se fala hoje mais em os fundadores de Parnarama, os
precursores de Parnarama. Ninguém fala mais. Porque hoje, a política hoje é voltada só para a atualidade, só para os jovens políticos de hoje, Raimundo Silveira, esse que tem aí novo agora, que está querendo entrar, o Zé Henrique, doutor Davi Carvalho. Então são os novos políticos de Parnarama, né? E nós ficamos, eu pelo menos nunca quis negócio com política, nunca quis, meu pai. Eu fui, uma vez eu fui pedir uma opinião ao meu pai, se eu devia entrar em política. Ele disse para mim que eu não entrasse não, porque eu não prestava para ser político. Eu perguntei por que eu não presto para ser político, papai. Porque você é muito sincero, você é muito direito, não dá. Política não é para homem como você. Política é para homem que sabe conversar, sabe enganar, sabe prometer. Você não sabe fazer essas coisas, não se meta não. E eu nunca me meti, até hoje. Foi um conselho que ele me deu e até hoje eu estou ainda acreditando no conselho dele. O Lauro foi prefeito, deputado estadual. Prefeito, deputado estadual por 2 legislaturas. E por incrível que pareça, depois de muitos anos, depois dele afastado da política, ele resolveu entrar em política e se candidatou a vereador e perdeu. O cidadão que se elege deputado em 2 legislaturas, perde para vereador, né? Isso aí. Mas só por quê? Porque ele passou a fase. Ele entrou, não foi falta de conselho. Que eu vim lá de Teresina conversar com ele, pedir a ele para não entrar. E ele disse para mim que ia entrar porque queria consertar a Câmara de Vereadores, que a Câmara de Vereadores era dominada pelo prefeito. O prefeito fazia o que queria. E ele queria entrar para consertar, para ter autonomia, a Câmara Autônoma. E eu disse a ele que ele não ganhava, ele só não ia fazer isso porque ele não ia ganhar. Porque a época dele, política dele, já tinha passado. Mas ele achava que tinha ainda os amigos políticos, amigos velhos políticos, que votariam nele. Mas não aconteceu o que ele pensou. O que eu tenho que dizer é que eu fui criado pelo Lauro Barbosa, sou sobrinho do Lauro Barbosa, sou filho do Djalma Barbosa e da minha mãe, que já se foi, foram-se todos dois. E o Djalma tinha 19 anos de idade, minha mãe tinha 15. Aí começaram o namoro lá e vai eu nascer. Aí eu nasci desse namoro, o Djalma foi me pegar na casa do meu avô, aqui nos Patos. Eu nasci bem nos Patos. E lá, o Djalma me pegou lá, na casa do meu avô, e me deu para minha avó me criar, a mãe dele, Djalma, a avó Alice. Aí o Lauro não tinha filho, estava com 4 anos de casado, não tinha nenhum filho. Aí disse, mamãe, eu quero criar esse menino. Aí minha avó disse, não é a mim que você vai pedir ele não, esse menino é do Djalma, peça seu irmão. O meu filho é dele, não é meu não. Ele me deu para criar o menino, porque ele é solteiro. Mas você, peça a ele. E aí ele pediu, e o Djalma deu, e o Lauro me criou. Pai maravilhoso. Pai maravilhoso. Eu lembro e sinto saudade dele. Porque foi um pai maravilhoso. Me educou, me botou nos melhores colégios. Onde eu queria estudar, ele me botava.